Programa Mercado e Ação de hoje recebe nosso amigo Paulo Coelho, ex-presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Rio Grande do Sul, que vamos conversar um pouco sobre o luto. O programa Mercado e Ação, todas as terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, às quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos e aos sábados, às 8 horas da manhã. E também você nos assiste online pela poatv.net nos mesmos horários. Canal 6 da NET é o nosso canal de exibição, Poa TV. Paulo, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É uma época em que nós temos, não sei se é coincidência ou não, mas tem acontecido muitas perdas. Talvez o frio propicie alguma coisa nesse sentido, mas problemas de doenças mesmo, não são mortes acidentais tantas, mas problemas de doença. E isso levou uma reflexão sobre o luto, sobre o processo do luto, que quer me parecer que ele se aplica tanto a uma perda de uma pessoa querida, de um familiar, quanto se aplica também a uma perda de um emprego, a qualquer tipo de perda. Está correta essa afirmação? Sem dúvida. A perda e o luto estão ligados, e a perda pode ser desde um ente, quanto a questão de perder o emprego, perder um objeto mesmo. Isso tudo existe uma relação muito forte dentro da questão psicológica que a pessoa vive. Até a criança, quando perde um brinquedo, o sentimento é o mesmo, Isso. Só que ele é mais puro ali. Isso. A perda da mamadeira, né? Quando tiram a mamadeira para que ela passe a usar o copinho e tal, isso também faz parte da perda. É interessante a profundidade do assunto. Tem fases a perda? Sim. O luto? Correto. A perda e o luto, ela passa por 5 fases. Nós temos a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase depois vem a fase da depressão e depois chega até a fase da aceitação. E cada pessoa vive esses momentos de forma distintas, podendo para alguns ser mais curto, para outros ser mais prolongado, cada uma das fases conforme a situação que vive. O problema não é o tempo em si, o problema é não passar por alguma dessas fases? O problema está no elaborar de forma adequada cada uma dessas fases. O que é cada uma dessas fases? Falasse negação, raiva, barganha, depressão? Nós começamos então, vamos lá, normalmente a fase da negação é uma das fases iniciais onde não se aceita que aquilo aconteceu. Então, tenta-se de algumas formas justificar ou tentar dizer que não é bem assim. Por isso que no caso do luto, mais especificamente, a gente precisa enxergar a pessoa falecida. Ficar ali observando até que consiga começar a assimilar que aquilo de fato é uma realidade. A fase da barganha é aquela fase onde a pessoa faz conjecturas, pensamentos do tipo: se isso não estiver acontecendo, eu vou ser melhor. Se eu tiver uma outra chance, eu farei diferente. Então, vamos lá. Papai... Tem um pouco de arrependimento de não ter feito alguma coisa nessa fase? Muito. Pai, eu devia ter saído mais, eu devia ter visitado mais eu devia ter amado mais. Eu devia ter visto o sol nascer, como a música dos Titãs fala, é exatamente isso. Aí vem toda aquela situação de remorso, aquela situação assim de que por que eu não agi diferente? Por que eu não disse eu te amo, mesmo que eu estivesse magoado em algum momento? Então vem toda essa situação à tona. A raiva vem antes ou vem depois? A raiva é a raiva da perda, né? A raiva da perda, é a raiva da situação como um todo. A raiva vem normalmente entre segundo e terceiro estágio da fase. É aquela situação assim de que apenas comigo está acontecendo. Eu sou perseguido. É só comigo que acontece isso. Não, e a gente sabe que acontece com todos em algum momento. Há índices aí que mostram que nós perdemos ao longo da vida até 8 pessoas muito próximas. Então, cada um de nós vai passar por essa perda do luto pelo menos em torno de 8 vezes ao longo da nossa vida.
E aí, dentro dessa situação do mercado, nós temos perda de emprego, né? Furtos hoje, onde perde-se um automóvel, onde se é roubado um telefone celular, onde se é assaltado e tal. Isso tudo também faz parte desses estágios de perda, que também são perdas. Esses estágios de perda, vamos ver o seguinte, os anteriores, essa parte da raiva e da barganha, ela poderia ser usada positivamente para que tivesse um efeito menor. Tu falaste, roubou o automóvel. Bom, mas eu não precisava deixar naquela rua, porque eu sei que naquela rua é mais fácil. Eu não precisava andar com um celular tão caro ou dando tantas demonstrações de ostentação com ele ou andando na rua. Eu colaborei com o fato. A pessoa poderia se prevenir dando um beijo sempre que encontrasse uma pessoa, dizendo eu te amo com o coração e não com a razão. Maior frequência, né? Com maior frequência. Com a frequência que o coração manda. Perfeito, sem dúvida. Seriam formas de se tratar e de se trabalhar melhor as situações de relacionamentos interpessoais. Muitas vezes nós sentimos uma mágoa com uma pessoa e que se a gente colocar esse momento como se fosse o último, que eu não tivesse uma oportunidade de voltar a conversar com ela, como eu agiria? Bom, então não aconteceu, melhor então. Então eu vou lá e vou dizer, não importa se eu tenho razão ou não, importa que eu gosto de ti e que eu quero resolver esse problema, né? Porque entre ter razão e ser feliz, o que tu escolhe? Ser feliz. Muito bem, então essa é a opção. Ter razão é um mero detalhe na trajetória. E muitas vezes é ponto de vista apenas. Eu não preciso ter razão. Exatamente. Salvo se o meu ponto de vista salva alguém. Se não salva... Falaste uma quarta fase que era a depressão. A depressão. A depressão vem logo... Lembrando que todas estas fases irão ocorrer. Normalmente irão ocorrer, né? A depressão é aquele momento que a pessoa fica então introspecta, onde ela quer se isolar do mundo, para então começar a curtir aquele momento que ela sabe que não tem como reverter. Então aí vem o momento da depressão, que ela é saudável se não for exagerada, como as outras fases também. Como a fase da negação, se ela não entrar num estágio que ela isole o mundo e saia da realidade, então essa fase da negação é boa. A fase da depressão da mesma forma, ela se introspecta e a partir dali então ela começa a digerir aquela situação para logo em seguida, normalmente logo em seguida, ela passar para a fase da aceitação. E aí ela sabe, realmente, não tem mais volta, aconteceu, essa é a realidade, não acontece só comigo, isso é normal e agora eu vou seguir a vida. Eu tenho visto às vezes algum velório, alguma coisa, tal pessoa não chorou ainda. Chora, minha filha, chora, meu filho. É muito importante. É importante. Cada pessoa sente de uma forma. Tem alguns que frente ao velório, eles dão risada. A forma emocional dele de colocar para fora é através do sorrir. É um sorriso nervoso, muitas vezes, né? Agora, a questão do choro dentro do velório é um choro muito importante. Aquele é o momento daquele choro. Ele chorar em casa depois, não, eu tenho que ser forte aqui para segurar para todo mundo e logo depois eu vou para casa e aí sim, aí sozinho ou quando eu vou tomar um banho eu ligo o chuveiro e aí eu despenco. Muito bem, vale em parte. É válido. É válido. Contudo, o choro do velório tem um momento apropriado. Aquele choro, naquele instante ali, é o início da elaboração. Então, segurar essas emoções em velório não é adequado. Nós temos nos Estados Unidos, que é muito comum, nas salas velatórias, uma sala reservada. Pela questão da forma com que o anglo-saxônico trata essas questões, aonde quando a pessoa começa a chorar, eles retiram, os agentes funerários retiram discretamente a pessoa dali, conduzem ela para essa sala, para que ela chore lá em silêncio, quieta, sem atrapalhar os outros, para não contaminar. Porque lá é muito mais cerimonial.
Sim. Então, mas ainda assim, para nós latinos que precisamos do toque, nós temos a necessidade de tocar, nós temos a necessidade de estar ali do ladinho e muitas vezes beijando até mesmo a pessoa falecida. Para esses, essa emoção, da forma com que aflora, é importante que seja permitido o choro. Paulo, a quinta fase, comentaste que é a aceitação. Aceitação. Ou seja, é a fase em que eu superei. Começa a superar. Começa a superar. A aceitação significa dizer, então, que isso acontece, que faz parte da vida e que eu vou me fortalecer e sair desse episódio. Não é a saída do episódio, mas é o início, mas já no finalzinho desse processo. Interessante essas questões. Eu tenho uma curiosidade agora, Paulo. Nós temos ainda 2 minutos que o nosso produtor informou. Alguns países como Estados Unidos, como na Europa, alguns locais, velórios chegam a durar 10 dias. Por que isso? Aqui é um dia. Aqui é um dia quando muito. Quando muito. Quando muito. Apesar de nós termos a necessidade muito grande de estar muito próximo da pessoa falecida, a nossa cultura também jogou, a nossa cultura recente, né, isso a partir de 1920, 1940, começou a jogar para a situação de terminar logo com aquele sofrimento, como se isso fosse uma forma de terminar com o problema. É um erro. O velório deveria acontecer pelo menos em torno de 24 horas após o acontecimento do óbito. Então, depois... Mesmo que ele fosse esperado. Mesmo que ele fosse esperado, 24 horas para que a família pudesse se recompor inicialmente, para depois entrar em velório e o velório acontecer por pelo menos mais 48 horas. Para que desse tempo, para que os familiares e amigos mais distantes venham, né, toda aquela situação. Não precisa acontecer de noite, por questões hoje de segurança. Então, pode ser recolhido o corpo. Nos Estados Unidos acontece isso, velório de 5, 7 dias, onde o corpo fica na empresa, na sala velatório, onde de noite, a partir das 18 horas, é recolhido o corpo, vai para um local reservado, no outro dia é colocado novamente em velório. Existe a questão de aumentar o tempo também, não só o 1 dia aqui ou 10 dias lá, mas esse aumento longo, como uma forma de aproveitamento comercial da sala? Existe um foco comercial também? Também, sem dúvida nenhuma. Nos Estados Unidos existe muito frequente ter uma sala com um momento, com utilização abaixo do desejado. Então, acontece numa cidade 10 óbitos. Esses 10 óbitos, então, para um mês inteiro, não seria suficiente para a quantidade de sala que havia. Então, eles criaram também uma situação de prolongar aproveitamento. a sala velatória. Interessante. Paulo, o nosso tempo esgota de uma maneira muito rápida. Obrigado pela tua presença aqui, foi super legal a abordagem que tu deste ao luto.